Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para fazermos a nossa leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar hoje a carta aos Colossenses, do capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 29. Ouçamos. Fidelidade ao Evangelho de Cristo. Antigamente, vocês eram estrangeiros e inimigos de Deus, por causa das obras más que praticavam e pensavam. Agora, porém, com a morte que Cristo sofreu em seu corpo mortal, Deus reconciliou vocês para torná-los santos, sem mancha e sem reprovação diante dele. Isso tudo sob a condição de que vocês permaneçam alicerçados e firmes na fé, sem se deixar afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu. Eu, Paulo, me tornei ministro desse Evangelho. Mistério do projeto de Deus. Agora, eu me alegro de sofrer por vocês, pois vou completando em minha carne o que falta nas tribulações de Cristo, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Eu me tornei ministro da Igreja, quando Deus me confiou este encargo junto com vocês. Anunciar a realização da palavra de Deus, o mistério escondido desde o começo dos tempos e gerações, e que agora é revelado aos cristãos. Deus quis manifestar aos cristãos a riqueza gloriosa que este mistério representa para os pagãos, isto é, o fato de que Cristo, a glória esperada, está em vocês. E é esse Cristo que anunciamos, aconselhando e ensinando a todos com plena sabedoria, para que todos sejam cristãos perfeitos. É para isso que me esforço e luto, sustentado pela força de Cristo que age de forma poderosa em mim. Então, este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Fidelidade ao Evangelho de Cristo. Versículo 21. Outrora, vocês também eram estrangeiros e inimigos na atitude por causa das obras más. Paulo inicia com uma frase de sentido temporal, entre um antes, isto é, outrora, e depois um agora. Um antes e um depois. O ponto de mudança é o batismo. Um antes do batismo e um depois do batismo. A centralidade será sempre Jesus Cristo, que é a razão da mudança de um antes e um depois de Cristo, pelo batismo. Paulo diz que outrora os colossenses eram estrangeiros. Depois do batismo são concidadãos do reino de Deus. Inimigos na atitude, no comportamento moral. Isto por causa do sentido e escolhas, antes do batismo, através das obras realizadas que eram más. Versículo 22. Agora, porém, vocês foram reconciliados no seu corpo de carne, por meio da morte,
para se apresentarem santos, íntegros e irrepreensíveis diante dele. A frase adversativa inicia ainda com um sentido temporal. Agora, após a adesão da fé em Cristo pelo batismo, os que antes eram inimigos foram reconciliados. Paulo diz reconciliados no seu corpo de carne, reconciliados no corpo da sua morte, isto é, na humanidade de Cristo que morreu na cruz. A humanidade em Cristo participa neste corpo de Cristo, de reconciliação que ele realizou por nós. Esta reconciliação que nos foi dada pela humanidade que morre na cruz por nós, por meio da sua morte e morte de cruz, tem uma finalidade: para se apresentarem santos, íntegros e irrepreensíveis diante dele. A adesão a Cristo, pela fé no batismo, nos faz participar do mistério de Cristo Jesus na cruz, por meio de uma vida comprometida moralmente com Jesus. Diante dele, a locução prepositiva dele se refere a Jesus. Apresenta como santos pertencentes a Deus, separados por ele, e íntegros e irrepreensíveis na questão moral. Um compromisso moral de dever moral para se viver com Cristo. A reconciliação por Cristo não é somente uma boa nova, um evangelho, mas possui uma finalidade moral. A santificação confiada à vida diária do cristão, para que Cristo possa apresentá-los santificados, íntegros, imaculados, diante do Pai eterno. Versículo 23. Mas é preciso que vocês permaneçam firmes e alicerçados na fé, e não se afastem da esperança do Evangelho que ouviram, e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Para viver esta graça da reconciliação com Cristo Jesus, há uma exigência necessária, que é manter coerência entre fé e vida na vida cristã. O cristão deve, é um dever moral, permanecer, criar as raízes, estar firmes e alicerçados na fé. No primeiro momento, inabaláveis na fé que receberam e se fizeram batizar por ela. A conjugação aditiva adiciona mais uma segunda argumentação necessária. Eles não podem se afastar da esperança do evangelho que ouviram. Este evangelho foi anunciado aos colossenses e eles devem estar firmes, unidos à esperança que sustenta essa boa nova. Eles ouviram este evangelho e acreditaram. E se colocaram unidos na esperança da mensagem, a esperança viva, pois ela tem a raiz não só nas promessas, mas também nos une à pessoa de Cristo. Este evangelho, boa nova, foi anunciado a todo ser vivo que existe neste mundo, debaixo do céu. Paulo se fez servidor, ministro deste evangelho. Mistério do projeto de Deus. Versículo 24. Agora eu me alegro de sofrer por vocês, e complete em minha carne o que falta nas tribulações de Cristo em favor de seu corpo, que é a igreja. Paulo toma a argumentação para a sua pessoa. Ele que se fez ministro, servidor de Cristo Jesus. Novamente uma frase temporal. Agora, no momento histórico em que se escreve a carta aos Colossenses, Paulo fala na primeira pessoa. Eu me alegro de sofrer por vocês. A carta aos Colossenses foi escrita no cativeiro.
Paulo estava preso por causa da fé em Cristo. A prisão de Paulo é o momento da paixão de Paulo. Lá na cadeia, ele sofre pelos colossenses. Este sofrimento dele na cadeia não o faz triste. É um momento de alegria sofrer. Aqui há um elemento de amor por Paulo para com os colossenses, de Paulo para com os colossenses. Então aqui há um elemento de amor de Paulo para com os colossenses. Este sofrimento não é sofrimento pelo sofrimento. Paulo não é masoquista. Ele não tem prazer em sofrer. E fica alegre em se submeter à dor pelo outro. Não. Mas um sofrimento vicário. Paulo sofre pelos colossenses. Ao sofrer assim, ele completa nele mesmo, em sua carne humana, o que falta nas tribulações de Cristo. Claro que para entender isto, se deve ter no coração o corpo de Cristo, que somos nós inseridos, a sua igreja. Assim ele supre em sua própria carne em favor da igreja, aquilo que ainda falta às tribulações de Cristo. Cristo Jesus continua a padecer nos membros de seu corpo, a igreja. Cristo ainda sofre no seu corpo. Quando Paulo foi a Damasco perseguir os cristãos, adeptos do caminho, para aprisioná-los, Paulo, que respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, Atos 9:1, Paulo encontra com Jesus naquele caminho de Damasco. Aquela pergunta de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 5. Mas Cristo havia morrido na cruz já fazia 4 anos. E Jesus disse que Paulo o perseguia. Mas como? A pergunta de Paulo: quem és tu, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Atos capítulo 9, versículo 5. Perseguir o cristão é perseguir o Cristo. Perseguir o corpo de Cristo é perseguir o Cristo cabeça, que está inseparavelmente unido ao seu corpo, a sua igreja. O sofrimento do cristão e a perseguição do cristão é perseguir Cristo Jesus mesmo. O sofrimento do cristão é o sofrimento de Cristo. Paulo fez essa experiência e ele pode dizer que seu sofrimento de encarceramento completa o que falta à cruz e sofrimento nas tribulações de Cristo, que sofre no seu corpo a igreja. Versículo 25. Em favor de vocês, eu me tornei ministro da igreja por determinação de Deus, para levar a cumprimento a palavra de Deus. Paulo se tornou servidor da igreja, em favor deles, dos colossenses, aqueles que formam esta comunidade de Colossa. A vocação de Paulo tem autoridade divina, é do Pai, que o consagrou desde o ventre materno, pois este serviço, com a finalidade de levar à realização, ao cumprimento, a palavra de Deus, onde o próprio autor desta palavra é o Pai Eterno. Então, essa vocação de Paulo é divina. E Paulo participa, responde a essa vocação que o Pai, que o consagrou desde o ventre materno, lhe deu. Versículo 26. O mistério escondido desde os séculos e as gerações, e que agora é revelado aos seus santos. Paulo se tornou servidor, ministro do Evangelho de Deus, para poder anunciar o mistério escondido desde os séculos.
será uma revelação deste mistério, que desde todas as gerações, séculos passados, ele irá revelar. Paulo, então, é o portador deste mistério divino. Versículo 27. Deus quis que estes conhecessem a riqueza gloriosa que este mistério representa para as nações, ou seja, o fato de Cristo estar em vocês, ele, a esperança da glória. O mistério tem como fim o Pai eterno. Ele, o Pai, quis, isto é, o Pai assim dispôs, de forma livre, que os pagãos conhecessem a riqueza gloriosa deste mistério. O mistério de Cristo, que é para todos, isto é, as nações, em que Cristo Jesus está neles, dentro deles. Ele que é a esperança da glória. Uma união tão íntima com Ele, o Cristo, com a Igreja, seu corpo, pela fé e pelo batismo. A eternidade de Deus penetra por Cristo no tempo efêmero, o tempo da humanidade, no tempo deste mundo. E a esfera vital de Deus entra na esfera da morte. Cristo, assim, é nossa esperança de glória. Versículo 28. É esse Cristo que anunciamos, instruindo a todos, e a todos ensinando em toda a sabedoria, para apresentar todos íntegros em Cristo. Paulo afirma que a centralidade do Cristo é aquele que ele e outros, junto com Paulo, anunciam. Usa a primeira pessoa do plural. Com método de trabalho. Primeiro, instruindo a todos sem distinção. Segundo, ensinando a todos em toda a sabedoria. Com a finalidade de apresentar a todos sem distinção íntegros, apresentar íntegros na fé e esperança, na pessoa de Cristo, que com Ele, junto dele, formamos o único corpo, inseparáveis do próprio Cristo. Versículo 29. Para isso é que eu trabalho e luto, sustentado pela energia de Cristo que age poderosamente em mim. É por isto que Paulo enfrenta o cárcere, por causa de seu trabalho, e luta para anunciar o Evangelho. Pois o Cristo Jesus é que o fortalece, a energia de Cristo, a força de Cristo, que age em Paulo, apóstolo. Age poderosamente nele. Talvez, retomando um pouco esse texto, aquilo que nós encontramos no versículo 22, acho que valeria a pena esse acréscimo ao comentário. São Paulo diz: agora, porém, com a morte que Cristo sofreu em seu corpo mortal, Deus reconstruiu vocês para torná-los santos, sem mancha e sem reprovação diante dele. Ora, a morte de Cristo, essa morte que ele sofreu na cruz, era uma morte vergonhosa, humilhante, mas ele sofreu essa morte por amor de nós. Fazer essa experiência de amado, de perceber essa graça divina que age em nós. Nós somos amados, fomos amados em Cristo, naquela morte, expressão do amor dele por nós. E ele sofreu isso num corpo mortal, isto é, Jesus, que, tendo essa realidade mortal, passivo de morte, mostra que o Filho de Deus, quando foi concebido no seio da Virgem Maria, assumiu em Maria um corpo passivo de morte, um corpo mortal. E esse Jesus que morreu na cruz vai ressuscitar
trazendo um corpo glorioso, não mais um corpo mortal, mas um corpo já, né, possuidor da vida eterna. Então, é nessa realidade, nesse mistério que nós participamos em Cristo, na sua cruz. Né? Ele sofre naquela cruz, no seu corpo mortal. Né? E é justamente nessa realidade humana que morre na cruz que Deus reconciliou vocês. Ali está a nossa reconciliação. E ali, na cruz, é que nós nos tornamos santos, sem mancha, sem mácula, sem reprovação. Então, diante disto, nós devemos sempre ter em mente, sempre meditar esse grande mistério de amor, porque quando Cristo está ali na cruz, sofrendo, Ele está sofrendo por amor de nós. Não é sofrimento pelo sofrimento, é sofrimento por amor. E é nesse sofrimento que nos resgata, que nos reconcilia com o Pai. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.